Fala, gurizada. Então, no último vídeo a gente viu como a gente poderia estar passando esses objetos serializados aqui para nossas novas telas, né? Então, quando eu clico em entrar, agora abre um view card bonitinho. Ah, Nesse momento aqui, tem algumas ponderações que vocês precisam saber. A gente já tem duas entidades, então nós temos o ator e o usuário. E nós temos duas activities, que é o author activity e a main activity. A main activity já está criando objetos, já está enviando através de parâmetros pelo intent. O author activity já está recebendo esse intent, pegando esses objetos e tomando algumas ações com eles. Mas o que eu quero passar para vocês? Nesse ponto da aplicação, a gente está com uma aplicação básica. Por que básica? Porque os dados estão dentro da aplicação, não se comunica com nenhum tipo de servidor e assim por diante. O que acontece? Imagens, por exemplo, nesse caso aqui, ó, as imagens que a gente está vinculando são imagens que a gente já colocou no Drawable. Só que o que acontece? Quando esse aplicativo ele é compilado para ser instalado num celular, como por exemplo aqui no nosso simulador, essas imagens aqui são todas empacotadas e é gerado um arquivo com extensão .apk. Esse arquivo ele acaba sendo instalado no celular, mas a gente não tem como ficar adicionando imagem dinamicamente aqui dentro. Então, esse tipo de pegar os recursos aqui, futuramente a gente vai ter que substituir por comunicação com um servidor, com uma API, alguma coisa assim, para daí sim a gente conseguir fazer de forma dinâmica. Então, essa maneira que a gente está fazendo aqui funciona, tá ok, mas ainda não é o ideal. Então, no vídeo de hoje, eu quero passar para vocês algumas recomendações. Então, existe esse site aqui que é o Android Jetpack. O que é o Android Jetpack? O Jetpack é um conjunto de bibliotecas, tá? De ferramentas e orientações para ajudar os desenvolvedores a criar um aplicativo de alta qualidade. Então, várias das recomendações que estão dentro do Jetpack que a gente já está usando no nosso aplicativo. O App Compat, por exemplo, a gente já está utilizando para dar compatibilidade com as versões mais antigas. Uh, Outras coisas que a gente está utilizando, por exemplo, aqui é o layout, e basicamente é isso, tá? O que a gente estaria vendo agora? A gente estaria vendo sobre o Room. O Room é uma biblioteca para conexão com o banco de dados SQLite. Então ela é como se fosse uma camada que facilita a gente criar uma conexão com o banco de dados, tá? Então, se você clicar aqui em cima do Room, ele vai basicamente dizer o que é. Tem alguns exemplos aqui, aplicativos de exemplo que você pode estar dando uma olhada. Esse aplicativo Sunflower, ele já é em Kotlin, tá? Então, vale a pena você clicar aqui e dar uma olhada como que é o aplicativo deles. Mas eu vou entrar aqui no link do Room. E aí aqui a gente consegue ver algumas coisas, tá? E a parte boa é que tem a documentação em português. Ah, então, por exemplo, o banco de dados contém o suporte do banco e serve principalmente ponto de acesso para conexões com dados relacionais e persistentes no aplicativo. Então, o Room é um banco de dados relacional, tá? E aí, algumas a gente vai trabalhar com anotações. Então, essa imagem aqui representa bem como que a gente vai trabalhar. Aqui seria a nossa aplicação, tá? As entidades aqui seriam os nossos objetos, as nossas entidades são as classes que representam os nossos objetos. Atualmente nas entidades nós temos usuário e também ator, então aqui está usuário e ator. Nós vamos precisar criar os nossos Data Access Objects, também conhecido como DAOs, tá? Essa sigla aqui, ó, DAO. E nós temos o Room Database, que o Room Database nada mais é que a nossa classe que vai ser responsável por se conectar com o banco. Então, basicamente é assim. Aqui nós temos os códigos, tá? Então, a versão de Kotlin, como que ficaria, e a versão de Java. Então, a versão de Java, a gente tem que fazer algumas modificações e colocar anotações no nosso código.
Aqui é a criação do DAO, como que é o DAO que nós temos que fazer. Então é uma interface, não é uma classe. E a gente escreve os selects, né, as nossas carries dentro dessa anotação carry. E aí ele vai fazer tudo para nós. Ele vai consultar no banco, já vai carregar os objetos, já vai criar os objetos user, tudo de forma dinâmica. E isso é muito, muito prático, tá? Aqui a conexão com o banco de dados, a configuração, como que seria e como que a gente criaria o banco, tá? Então eu modifiquei um pouco essa classe aqui do Room. Então eu vou mostrar para vocês como que normalmente eu faço e que fica bem fácil da gente trabalhar, tá? Então basicamente é isso. Como que a gente faria para trabalhar com o Room? Primeira coisa, a gente tem que adicionar o Room no nosso projeto, porque ele é uma biblioteca. Então tudo que for biblioteca a gente vai importar no Gradle, tá? Então, para fazer isso, a gente precisa então declarar a dependência do Room no build.gradle do app. Então, vou clicar aqui, vou abrir numa nova janela. Aqui está o Room. Então, ele fala para a gente declarar tudo isso aqui lá nas nossas dependências, tá? Eu vou copiar tudo isso aqui e eu vou remover algumas coisas, tá? Então, eu vou copiar nas dependências do build.gradle. Vou abrir aqui o Android Studio. Então, agora, no build.gradle desse módulo app, tá? A gente vai colocar nas dependências. Eu vou colocar para baixo do card view. Vou colocar tudo aqui. Normalmente, as definições de versão, tá? Elas ficam para cima de todas as coisas. A gente deixa todas as definições em cima e aí aqui embaixo eles usam dessa maneira. Então aqui é como se fosse criado uma variável chamada roomVersion e aqui embaixo a gente está usando elas através do cifrão, tá? Por que isso? Porque se alterar a versão aqui em cima, e a gente não precisa alterar todas essas linhas, a gente só altera aqui e ele já vai atualizar todas essas linhas para nós, tá? Então, por exemplo, aqui tem a implementação do Android X Room, então esse aqui a gente precisa. Aqui tem o processador de anotações, então a gente também precisa disso aqui, tá? Aqui, se você quiser as extensões do Kotlin para ter suporte às coroutinas do Room, etc., a gente não está usando Kotlin, então essas linhas a gente vai remover. Aqui, se você quiser trabalhar com Java reativo para o Room, tá? Eu vou deixar essas linhas aqui porque futuramente a gente vai utilizar. Aqui é o suporte para o Guava, a gente não está utilizando, então dá de remover. E aqui, se a gente estivesse trabalhando com questões de testes, então na nossa aplicação por enquanto não tem testes, isso aqui fica opcional, tá? Deixar ou não deixar. É interessante que o teu aplicativo seja todo testado, mas fica a teu critério deixar ou não. Eu vou deixar, tá? Porque a ideia é que futuramente o aplicativo seja todo testado, tenha uma cobertura de código. Então seria basicamente essas 4 linhas aqui, tá? Implementation, o processador de anotação, a implementação do RxJava e a implementação do teste, tá? Ok, feito isso aqui, então a gente tem que dar um sync now para sincronizar o nosso build.gradle. Ele vai perceber as alterações e vai começar a baixar o Room aqui, ó. Então tá fazendo o download das dependências. Ok, finalizou aqui então o nosso build do Gradle, já fez todas as importações do Room. Agora a gente precisa começar a trabalhar nesse nosso pacote aqui, tá? O que acontece? Todas as coisas estão misturadas e a partir desse momento a gente vai ter outras classes como conexão com o banco, DAOs e etc. Então a gente vai começar a gerar para cada entidade. Então, por exemplo, assim, se eu tenho uma entidade de usuário, eu vou ter que ter o usuário DAO. Então a gente vai gerar sempre uma interface, uma classe, um arquivo a mais para cada tipo de tela e entidade. Isso acaba gerando, num sistema um pouco mais complexo, com mais funcionalidades, que você vai ter muito arquivo aqui. Então acaba gerando uma desorganização muito grande. A gente pode tirar proveito dos pacotes que a gente tem no Java. Assim a gente organiza as coisas. Tem
várias formas de você organizar, não tem um padrão da comunidade ainda que diz, você precisa fazer dessa maneira que é a maneira mais correta. Eles deixam em aberto e cada desenvolvedor ou cada equipe escolhe qual é a melhor forma que atende a cada um. Então, eu particularmente eu gosto de separar por funcionalidade. Como assim? A tela principal, por exemplo, aqui o nosso Activity Main, eu considero como seja a nossa primeira funcionalidade. Então, dentro dessa funcionalidade, eu deixaria, por exemplo, o main e o usuário. E aí, se tem usuário DAO, eu deixo o usuário DAO junto. Então, dentro daquele pacote da tela principal, fica todas as classes que necessitam para funcionar. Uma outra forma que eu vejo bastante também é você criar pacotes e separar por categorias. Então, activities, daí fica todas as activities dentro. Entidades, fica todas as entidades dentro. DAOs, fica todos os DAOs dentro. Também é uma maneira fácil de você encontrar os arquivos, tá? Eu costumo passar para os meus alunos da seguinte maneira: separar por categorias, que é o que normalmente a gente começa fazendo. E aí a questão de separar por funcionalidade, eu também recomendo que fique de uma forma organizada. Então dessa maneira eu vou criar um pacote aqui, ó, novo package, e aí eu vou chamar de entities, então que seriam as nossas entidades, tá? Se quiser colocar em português pode colocar. E o ator e o usuário fazem parte dessa entidade, então eu vou mover eles para dentro, ok? Clicar em refatorar, ele vai já modificar todos os códigos que dependem desses dois caras. Eu vou criar mais um pacote que vai ser as nossas activities. E dentro vai estar o ator e a main. Vou refatorar também. E agora aqui eu vou criar um pacote que vai ser relacionado ao room. Eu gosto de criar um pacote chamado utils. Nesse utils, a gente vai colocar conexões com banco de dados, classes que são necessárias para algum tipo de funcionalidade do nosso aplicativo. Eu considero o utils como se fosse o nosso pacote coringa. Não se encaixou em nenhum outro, a gente coloca aqui dentro, tá? Dessa maneira, agora a gente precisa criar nossa classe de conexão com o banco. Então, vou olhar aqui na documentação, tá? Se você olhar na documentação, então a gente vai precisar criar o nosso App Database. O App Database nada mais é que uma classe abstrata que herda do Room Database. Então a gente vai precisar fazer isso aqui agora. Então vamos colocar aqui botão direito, New Java Class. E aí a gente vai colocar então App Database. Vou dar um OK. Então aqui é Public Abstract Class, ok? App Database. E aí na documentação ele fala que herda do Room Database. Então aqui a gente coloca extends Room Database. Então ele já importou aqui para nós e colocou aqui. Show! Agora aqui dentro a gente precisaria criar esse nosso Public Abstract User DAO, tá? Então o User DAO, a classe User DAO a gente não tem ainda. Mas eu já vou colocar os métodos aqui e depois a gente volta a ver se funcionou correto. Então a gente vai ter um public user DAO, deixa minúsculo, user DAO, que vai ser no método, faltou abstract, public abstract user DAO, que vai ser o método user DAO, tá? Só assim, não precisa colocar nada. A gente vai ter o outro método Public Abstract, que vai ser o ator DAO, que vai ser o ator DAO. Dessa maneira. Ainda, agora, o que está faltando? Como isso aqui é tudo abstrato, a gente não precisa declarar métodos, por isso que terminou com ponto e vírgula, tá? Aqui ainda a gente precisa colocar uma anotação em cima desse nosso banco de dados. Então, em cima do public aqui, ó, a gente vai colocar um arroba, daí a gente vai colocar database, e aqui a gente vai colocar então essas instruções que estão aqui. Quais são as entidades que a gente vai precisar? Aqui ele já está colocando user.class. Então dentro dessas chaves aqui a gente coloca todas as entidades que vão ser necessárias para executar os user.dao. Então a gente precisa disso aqui também. Então vou colocar aqui entities recebe entre chaves. Quem são? Vai ser o user, no nosso caso é o usuário,
ponto class, vírgula, ator ponto class. Ok? Ele pedindo para importar aqui, vou dar um Alt Enter. E aí depois das nossas chaves, eu vou colocar uma vírgula e a versão. Essa versão, toda vez que você adicionar uma entidade a mais, modificar alguma coisa, você tem que mudar a versão. Então, version, no nosso caso, 1, versão 1. Beleza? Agora, a gente não tem o pacote DAO ainda, desses dois aqui. Mas a gente já tem as entities. Então a gente pode trabalhar nas entities e depois que terminar as entities a gente volta para o DAO. Então, no usuário, a gente vai colocar aqui então que esse, sempre em cima, ó, em cima da classe a gente vai dizer que esse cara é uma entidade, tá? Então, vou voltar aqui na documentação para vocês verem onde que eu tô, da onde que eu tô pegando. Então tá aqui, ó. Então a gente, opa, tá aqui. A gente só coloca entity e aqui tá em cima da classe user. Então eu estou colocando aqui, ó, entity. Eu posso colocar um parâmetro, por exemplo, table name. Eu quero configurar que essa entidade vai ter uma tabela com nome diferente. Vamos supor que eu quero, no meu banco de dados, eu quero deixar tudo em inglês. Então eu posso definir aqui users. Caso contrário, ele vai criar uma tabela chamada usuários, tá? Então, tabela users, e agora a gente precisa fazer as anotações dos nossos campos, tá? Então, dos nossos campos, aqui tem a chave primária. Então, a chave primária, aqui ele está colocando com UID, tá? Então, nesse caso, a gente poderia usar o e-mail como chave primária aqui, tá? Vamos fazer isso aqui, ó. Primary key. Só que nesse caso, essa chave primária não pode ser autoincrementável, por causa que não é um ID, tá? Então na nossa classe ator a gente vai colocar uma chave primária autoincrementável. Então aqui, primary key. Como isso aqui já está em inglês, eu não vou me preocupar muito, tá? Então primary key, a única coisa que isso aqui não pode acontecer, mas não necessitaria, é eu colocar a anotação ainda non null. Mesmo sendo chave primária, ele já ia acusar erro quando eu tentasse preencher sem informar, mas eu gosto de deixar esse não null. Aí nós temos aqui, ó, o column info, se a gente quer passar o nome da tabela. Então, se a gente tivesse dois e-mail ator, por exemplo, e daí na tabela eu quero que seja com underline, eu colocaria então o column info, dizendo aqui qual que seria o nome. Aí eu poderia colocar então e-mail underline ator. É uma forma de eu customizar o nome da coluna, tá? Em cima a gente vai colocar o column info dizendo que o name vai ser ainda e-mail, ok? Agora sim, column info aqui embaixo, name vai ser password, ok? Agora sim, então, esse atributo e-mail ele está sendo mapeado, tá? Com a coluna e-mail e ainda a chave primária, e esse atributo password está sendo mapeado para o password. Então agora sim está funcionando, tá? Nós temos já a entidade criada, agora a gente vai fazer a mesma coisa para o ator. Então aqui no ator a gente vai fazer a mesma coisa, vai dizer que é uma entidade, a gente vai colocar que o table name vai ser actors, ok? Aí nós temos foto, nome, etc. Assim, a gente vai precisar de um campo a mais aqui. Então a gente vai colocar o private int, vou chamar ele de UID, tá? Esse cara vai precisar dos getter e setter também, então eu vou vir aqui embaixo e vou inserir os getter e setter somente do UID. Ok, agora sim está criado. Eu posso deixar minimizadinho aqui para ficar igual aos outros. E aí agora a gente coloca, então esse cara é o primary key. A gente pode colocar um parâmetro para esse primary key que é o auto-generate true. Agora sim, então ele, além dele ser chave primária, ele vai gerar automaticamente. Aqui a gente vai colocar então o column info mapeando para a foto. As colunas vai deixar em português, tá? Column info name, aqui vai ser nome underline ator. Percebe que a gente já coloca underline agora. Aqui o column info vai ser name nome underline filme.
column info do fotofilme, então fotofilme. Aqui column info name descrical filme. E aqui embaixo column info name gostei. Beleza. Então mapeamos agora cada propriedade para cada nome de coluna da nossa tabela chamada actors, que vai ser representada pelo objeto ator. Show! Então aqui no nosso app database, agora a gente precisa fazer o user DAO e o ator DAO. Então vamos criar um novo pacote, então new package, e a gente vai dar o nome de DAOs, ok? Nesse DAOs aqui, então a gente vai criar uma nova Java class, tá? Na documentação, olhando aqui, ó, então o user DAO é uma interface. Então a gente vai precisar de uma interface agora. Então aqui a gente seleciona interface. Vamos chamar então de user DAO. Vamos colocar, dar um OK. O user DAO não herda e nem implementa nada de ninguém. Ele precisa ter a anotação DAO e as carries. Então vamos colocar aqui, ó. Colocar aqui em cima a anotação de que ele é um DAO. Beleza? E aqui dentro agora a gente vai fazer então os métodos e as suas anotações de como chegar, como pegar os dados. Então aqui ele está no singular o user, tá? Mas nome de tabela faz mais sentido ser no plural porque é uma representação de usuários, tá? Então a tabela users armazena vários objetos de usuário. Então vou colocar aqui, ó, list. Primeiro eu vou criar um método, tá? Depois a anotação. Então, list user vai receber, vai ter um método chamado getAll. Então, pegar todos, ok? Não precisamos também definir o que vai ter dentro, por causa que essas anotações do room vai fazer tudo automático para nós. Então, aqui a carry de como que consulta. Então, vou colar aqui, ó. Então, carry, tem que importar. Então, eu vou importar a classe carry, importou aqui em cima. Select all from users é o nome da nossa tabela, não é user, tá? E aqui a classe user a gente também precisa importar ela, só que não é user, né? É usuário. Agora sim. E nós importamos. Aqui tem que importar a lista também. Agora sim. E aí continuamos. Próximo método, esse cara aqui. Na verdade eu vou copiar todos eles. Como acaba sendo igual, só vou mudar aonde está escrito user, aqui é users, o ID não tem, então aqui vai ser o que? Vai ser onde o e-mail seja igual ao user e-mail, ou somente 2 pontos e meio. Da onde que está vindo esse 2 pontos e meio? Desse parâmetro aqui, ó. Então aqui não é um int, vai ser uma string. E aqui eu coloco e-mail. Então agora esse cara representa esse 2 pontos e meio, tá? Aqui usuário, beleza? Aqui não tem esse parênteses, por isso que ele estava dando um errinho. Para esse cara aqui agora, ele vai retornar um usuário, ou seja, a gente está pesquisando pelo nome, aqui estaria pelo e-mail. Aqui então load all by, na verdade esse aqui vai ser, eu vou trocar esse nome, find by e-mail, agora sim. E esse último aqui a gente não vai precisar, porque a gente não vai precisar buscar por nome nada, só pelo e-mail. Aí nós temos o insert, então eu vou importar o insert com o Alt Enter. Então, inserir todos, todos quem? O usuário. A gente vai chamar ele de users, pode ser assim mesmo. O que acontece? Se a gente passar um array de vários usuários para serem inseridos, tá? E aí ele vai inserir automaticamente para nós todos, ele vai fazer um insert para todos, tá? Se você passar um ou vários, tanto faz. E aqui agora o delete. Então a gente vai passar um objeto usuário para ele e ele vai receber aqui dentro dessa variável chamada user e vai inserir no banco para nós, tá? A gente poderia fazer o update aqui também, mas o nosso objetivo é só inserir
e consultar. Então, se a gente tivesse só esse aqui e esse aqui já daria, tá? Desculpa, esses dois, esses três. Mas a gente vai deixar o delete e o update fica para depois. Feito isso, a gente tem o nosso primeiro DAO. Eu vou copiar tudo isso aqui porque a gente vai fazer o mesmo agora para o nosso ator. Então, vou criar agora uma nova interface. Ok. Vai se chamar ator DAO. Pessoal, tem um probleminha aqui. Ó. Aqui eu chamei de user DAO. Aqui já está user DAO, mas seria usuário DAO para a gente padronizar. Aqui está usuário class, usuário DAO. Agora sim, então, esse cara eu vou refatorar e vou renomear. E vai ser usuário DAO. Eu estou fazendo essas confusões porque normalmente eu faço todo o código em inglês. E aí acabou gerando esses problemas. Feito isso então, agora dentro do nosso usuário DAO já está nomeado certo. Aqui no app a gente pode importar esse usuário DAO, então já corrigiu. Só falta o ator DAO. Então aqui no ator DAO agora eu vou colar tudo que veio lá do outro, tá? Então aqui agora não é mais user DAO, vai se chamar ator DAO. Ele vai selecionar dos actors. Aqui não é mais do tipo usuário. Eu vou apertar Ctrl R, porque daí eu consigo localizar e substituir. Então eu quero buscar onde está escrito usuário e trocar por ator. Então eu vou dar um replace all. Ok? Então onde tinha usuário ele trocou por ator, tá? Então agora aqui está ator, 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 ator. Só que aqui está user, então eu vou colocar actor, actors, plural. Aqui ele vai buscar na tabela actors, não tem e-mail. Aqui a gente passaria o ID, então é find by ID. Ele vai receber um inteiro, que vai ser o nosso ID, e aqui ID. Ok, agora sim. Aqui é o ID. Beleza. Vou deixar bem certinho, tudo igual. Vamos ver se está certo, eu só vou conferir. Então isso aqui é um DAO, ele tem um select all from actors, que vai pegar tudo e colocar numa lista de ator. Aqui ele vai pegar todos os atores que tiverem determinado ID, então ele vai voltar uma lista de ator, beleza, tá tranquilo. A gente poderia ainda fazer o correto, como é pelo ID, a gente poderia fazer um limitar por 1, e ao invés de devolver uma lista de ator, devolver um único ator. Agora sim ele devolve um objeto ator, faz mais sentido. E aí aqui no insert ele vai inserir todos os atores que vierem por parâmetro, ok? E aqui ele deleta. Então fizemos o nosso DAO do ator. Aqui basta a gente importar. Então nós temos agora a nossa classe abstrata aqui funcionando. E nós temos os DAOs e as activities. Então está tudo certo. Aí agora a gente precisa realmente criar o nosso banco de dados, tá? Então eu prefiro fazer um método dentro dessa nossa classe que a gente criou agora aqui do App Database, criar um método estático. Então public static, e a gente vai devolver o mesmo objeto, esse objeto aqui mesmo, tá? Vai devolver um App Database, só que a gente vai dar o nome de getConnection, tá? E aí agora aqui a gente vai precisar passar um contexto. Então eu vou dar um context e a gente vai receber o app context, tá? Esse parâmetro a gente vai passar, que é sempre a activity que a gente vai estar trabalhando. Então, beleza, passando o contexto. Agora eu vou copiar esse código que está aqui, ó, tá? Esse código agora, daqui até aqui, eu vou colar. Eu vou dizer que ele vai retornar o que esse Database Builder fazer. Só que aqui onde está escrito Get Application Context, a gente vai colocar App Context, ok? Agora sim, então esse aqui é o nosso segundo parâmetro e esse aqui é o nosso terceiro parâmetro. Antes de ser construído, eu gosto de colocar uma palavrinha aqui
um callback, tá? Que é quando a gente migrar, a gente vai fazer um fallback to destructive migration. O que quer dizer isso? Se em algum momento a gente fazer uma migração, a gente vai simplesmente matar o banco de dados, vai limpar ele, tá? Então dessa maneira a gente faz esse fallback e aí dá o ponto .build, ok? Então essa é a forma que normalmente eu uso. Aqui vai evitar que eu precise ficar criando migration. Numa aplicação de produção, você não coloca isso aqui e você tem que fazer as migrações para você não perder os dados do teu usuário, tá? Por que eu estou colocando isso aqui? Porque futuramente a gente vai estar com uma API. Então, esse banco de dados local que nós estamos fazendo aqui vai servir só como cache. Então não tenho por que eu ficar me importando com os dados que estão dentro do banco, só por conta disso, tá? É a justificativa de eu utilizar esse método. Agora sim, então, o nome do banco de dados não vai se chamar database name, vai ser o nome do meu, eu vou colocar app database. Ok, feito isso, então na nossa main agora, por exemplo, se eu quisesse cadastrar alguma coisa no banco, eu já tenho até o ator aqui, ó, definido. Eu tenho o usuário aqui também. Como que eu poderia inserir esses dados no banco, tá? Eu poderia fazer da seguinte maneira. Eu poderia vir aqui e dizer assim, appdatabase.getConnection, tá? E aqui eu tenho que passar o contexto, então eu vou colocar getApplicationContext. Agora, ponto, vou chamar o userDAO, ponto, o que eu quero do userDAO? O insert all, get all, find by email, delete. Eu quero inserir, então vou dar um insert all e eu vou passar o user por parâmetro. Então ele vai inserir esse usuário aqui, ó. Se eu passar um e-mail no formulário e uma senha, ele vai jogar esse objeto user aqui para dentro. Esse objeto user vai ser passado para o insert all, que está dentro do userDAO, e aí vai ser inserido no banco, tá? Agora, se eu quiser inserir esse cara aqui do Johnny Depp, então eu vou vir aqui embaixo e vou fazer appdatabase.getConnection, passando o application content dessa activity, .atordal.insertAll, e eu vou passar então esse Depp. Então, dessa maneira a gente insere no banco de dados, ok? Agora sim, eu vou rodar a aplicação para ver se vai acontecer algum bug, algum errinho. Ok? Aqui ele só me deu um warning agora, tá? Quero ver qual foi o warning que ele... O esquema export director não foi provido na anotação do processor, então nós não podemos exportar o esquema. Então faltou eu informar o esquema, tá? Para a gente conseguir então corrigir esse problema do esquema ali, a gente vai fazer o seguinte: tem duas formas de a gente corrigir. Na documentação fala aqui, ó, que a gente pode configurar algumas opções do compilador. Então a gente pode configurar o schema location e aí a gente vai então lá no build.gradle, nos default config, a gente vai ter que colocar um java compile options e definir aonde que a gente quer gerar esse esquema. No nosso caso, eu não quero gerar esquema porque a gente não vai ter migração futuramente, tá? Então não vejo por que gerar isso aqui. Então uma forma de a gente corrigir isso é a gente simplesmente vir aqui no nosso app database, a gente colocar um parâmetro adicional que vai ser o export schema e a gente vai dizer para false, que a gente não quer exportar nenhum tipo de esquema, tá? Agora sim, vamos rodar novamente. O aplicativo foi instalado. Então aqui vamos fazer nosso primeiro teste de inserção, tá? Eu vou colocar um e-mail que a gente possa ter certeza que foi cadastrado aqui, ó. Eu vou colocar então aaa@aa.com, a senha 123456 e eu vou clicar em entrar. Ele fechou o aplicativo. Quando ele fecha o aplicativo, significa que deu um erro.
Então é muito importante que vocês tenham noção o porquê que aconteceu esse erro aqui, tá? Então, se eu vier no run agora, vocês vão ver aqui que ele vai dar uma mensagem, ó, não foi possível acessar o banco de dados na thread principal, tanto porque ele possivelmente vai travar, ele potencialmente vai travar a sua interface gráfica por um período muito longo, tá? Então, o que que acontece? Vou fazer uma explicação rapidinho aqui para vocês. Deixa eu só abrir o aplicativo de novo aqui. Então, nessa tela, por trás dos panos, tem uma thread, tem um processo no processador, na CPU, que fica cuidando da tela, de renderizar a tela. Então, a partir do momento que a gente colocou aqui no main activity para ele se conectar no banco e inserir as coisas no banco, ele vai reclamar, porque se você clicar no botão entrar e esse botão entrar demorar para acessar, ele vai travar essa tela aqui para o usuário. Então ele nem deixa você o aplicativo rodar se você colocar conexões com o banco na mesma thread que a tela. Então uma forma de a gente solucionar isso é a gente usar então tarefas que rodam no background ou criar threads para isso, tá? Então, para a gente solucionar esse problema, a gente vai precisar trabalhar com novas threads ou tarefas no background. Para isso, eu prefiro criar um pacote, tá, chamado tasks. E aqui dentro desse pacote chamado tasks, eu vou criar uma nova classe async usuário insert. Dá um OK. Então aqui dentro agora a gente vai herdar, então a gente vai colocar um extends async task. Então eu vou colocar aqui integer, integer, boolean. OK. A gente precisa implementar os métodos, então eu dei um Alt Enter nessa linha, implementando os métodos, vai vir o método do in background. Só que a gente vai ter que receber dados para a gente poder inserir na aplicação. Então eu vou criar um construtor aqui dessa classe, tá? Que vai receber alguns parâmetros. O primeiro vai ser receber activity, onde está sendo rodada a aplicação. Depois a gente vai receber aqui o objeto usuário. Então eu vou chamar de usuário. Basicamente é isso aqui que a gente precisa, tá? Agora, a gente vai pegar essa linha que conecta no banco e faz a inserção, a gente vai mover para dentro desse nosso async. Só tem um problema. Essas variáveis aqui elas só vão existir dentro do construtor. Então a gente vai precisar criar variáveis aqui. Ó. Então private activity. Então this.activity vai receber a activity que está vindo por parâmetro. A gente vai criar o outro agora. Private usuário que o this.usuário recebe o usuário que está vindo por parâmetro, tá? Então a gente está pegando esses dois objetos que estão vindo por parâmetro e colocando aqui em cima através do this. O this.activity é esse aqui e esse activity é esse aqui, tá? Então ele fica colorido para você saber. Agora sim que a gente tem aqui em cima, a gente pode usar nesse outro método e a gente vai colocar então esse código aqui. Então, esse get application context, por que a gente passou activity? Porque senão a gente não teria como pegar esse método aqui, tá? Então a gente vai fazer activity.get application context, chamando userDAO e inserindo o usuário que está lá em cima. Então vai ser o usuário. Agora sim, então ele vai rodar em background e depois que ele finalizar, eu vou dar um return true, dizendo que foi rodado. Beleza? Então, essa é a nossa task para inserir o usuário. Agora, na nossa main aqui, eu vou fazer a mesma coisa para esse cara aqui, que vai ser o nosso ator, inserção do ator, nossa task de inserir ator. Então, vou criar aqui dentro da task uma nova Java Class, que vai ser async ator insert.
Então vou colocar aqui agora a mesma coisa que eu fiz no outro. Então vou colocar as propriedades private activity vai se chamar activity, private ator vai se chamar ator. Ok? Preciso importar aqui. Agora eu vou criar o construtor. Vou selecionar os dois aqui. Ele já fez para nós. E eu preciso dizer que essa classe então vai herdar do asynctask, mesma coisa que eu fiz antes. Então integer boolean. E agora aqui em cima eu clico Alt Enter e implemento os métodos. Então ele colocou aqui embaixo o método para nós. E esse cara então eu vou colar o código que estava antes e modificar a mesma coisa aqui. Então aqui é activity.getApplicationContext ator.dal e eu insiro o ator. Ok? E aqui eu vou dar um return true. Então aqui na nossa main activity agora, a gente vai ter que chamar esses async tasks, que ele vai criar thread para nós e vai rodar em background e não vai interferir na nossa tela. Então agora a gente vai criar um novo objeto async, só que vai ser o nosso async. Primeiro vai ser o usuário insert. Aqui a gente vai ter que passar activity, então eu vou passar esse this, que é a classe que eu tô, que é o main activity, e aqui eu vou passar então o user, que é o usuário que eu quero inserir. Ok? Esse this ele não funcionou porque a gente está dentro dessa classe anônima onClickListener. Então aqui vai acontecer que nem a gente fez aqui no intent. A gente vai ter que fazer main activity this. Tá? Então main activity.this, agora sim. E aí agora no final aqui a gente tem que executar. Então a gente vai dar um execute. Ok? A gente vai fazer a mesma coisa agora para o async ator insert, passando então o main activity.this e o segundo vai ser o dep.execute, execute ponto e vírgula. Agora sim, então a gente criou uma tarefa em background para ele inserir os dados e não travar a nossa thread principal. Vou rodar a aplicação para ver como é que ficou. Vamos colocar aqui, ó, aaa@aa.com, senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, entrar. Funcionou. Então significa que esses processos estão inserindo no banco de dados. Tá, mas como que eu posso ter certeza que funcionou e que está cadastrando no banco de dados? Para eu não cadastrar a mesma coisa no banco de dados de novo, eu vou comentar essas linhas, ok? E agora eu vou criar uma nova tarefa. E vou chamar de async ator select all. Vou dar um OK. Então essa classe vai implementar o async task. Vou colocar aqui de novo integer e boolean. Vou implementar os métodos. Aqui nós vamos ter que receber as mesmas coisas de antes. Então private activity. E aqui private. No nosso caso a gente vai devolver, então não precisa ter, a gente não vai receber ator agora, só activity. E aí, então vamos criar o construtor para isso aqui, ok? E aqui embaixo então agora a gente vai fazer a conexão com o banco, tá? Eu vou copiar o código daqui, ó, pegar a conexão e buscar. Então agora sim vai pegar o contexto da aplicação, só que ao invés de fazer o insert all, a gente vai simplesmente pegar todos os dados. Isso aqui vai devolver para nós agora um array de dados, tá? Então aqui eu posso armazenar numa lista, então vou dizer que é uma lista de usuário. Aqui nós estamos no ator, desculpa, uma lista de ator. E vou colocar aqui, ó, atores. Aqui tem que importar a list também. Então, o que ele retornar daqui vai vir para parar dentro do atores e eu quero ter certeza que isso aqui está cadastrando. Então, eu simplesmente vou
percorrer esse atores e vou mandar ele ser listado. Eu gosto de fazer um debug na classe ator chamando toString. Só que para isso funcionar eu tenho que criar um método toString na minha classe ator e usuário. Então na minha classe ator agora eu vou criar um método aqui embaixo. Ele gera sozinho, tá? O toString. Quando eu chamar o método toString, ele exiba todos esses dados para mim. Então eu vou dar um OK. Então ele vai exibir todos esses dados aqui. Ó. Ele já gerou para mim sozinho. Agora, no nosso select all aqui, eu consigo debugar então ator por ator. Eu vou fazer o seguinte. Então, ator nos atores. Agora sim, então eu vou colocar um log.d dizendo para ele imprimir o meu ator. Tá? Só vou ter que colocar então teste, primeiro parâmetro, e aqui eu vou colocar ator.toString. Agora sim, então estou chamando aquele método toString, ele vai ter que mostrar no nosso console para ver se inseriu alguma coisa. Então lá na nossa classe main agora, eu vou chamar aquele método ali, então new async ator select all, passando o main activity.this, não precisa passar outro parâmetro e a gente só executa. Tá? Agora sim, vamos rodar a aplicação. Já vou ficar com o logcat aberto aqui. Ok. Eu não preciso preencher os dados aqui agora porque eu não estou inserindo. Se eu tivesse inserindo, eu precisaria. Então, eu vou dar um entrar. Eu não entendi ainda por que ele não colocou aqui no meu logcat, tá? Acho que eu tenho que reiniciar meu emulador. Já faz algum tempinho que ele está sem ser reiniciado. Mas ele colocou aqui no run. Então, tá aqui, ó. Teste. Ator, ID é 1, a foto é tal, nome é tal. Tá tudo colocadinho aqui, ó. Então ele preencheu e funcionou. Eu vou agora aproveitar e fazer mais um teste, só para a gente ter certeza que está funcionando. Eu vou colocar esse select para baixo aqui agora, tá? E aí eu vou inserir um novo ator, só que eu vou mudar. Não vai ser mais Johnny Depp, vai ser João. Aqui vou colocar um nome qualquer. Esses objetos aqui não vão funcionar. João e o pé de feijão. E aqui vai ficar a mesma coisa. Então eu vou comentar a linha para selecionar, eu vou executar, ele vai só inserir, tá? Na hora que eu clicar no botão entrar. Então vamos ver. Aqui aplicativo rodando, cliquei no entrar, abriu outra tela. Como logicamente eu passei os dados fake aqui, que não estão, as imagens não são as que estão aqui, ele não conseguiu preencher. Mas o objetivo era inserir no banco. Agora eu vou comentar essa linha e vou habilitar o da consulta para ver se está funcionando. No meu run aqui, não mais no logcat, ele vai ter que aparecer. Eu vou deixar aqui a palavrinha teste, ó, eu vou limpar. Ele vai ter que aparecer para mim então os dois usuários que estão cadastrados. Vou parar a aplicação e executar de novo. Run. Vou colocar a palavrinha teste, ainda não encontrou nada. Agora eu vou clicar em entrar. Ele abriu. Vou aparecer. Pesquisei aqui. Então teste. Ator 1. Tá o Depp ainda, ó, do Piratas do Caribe. Então cadastrou no banco. E aqui o segundo, que é o João do Pé de Feijão. Então, os dois estão cadastrados no banco. Está funcionando as nossas inserções. Então, é dessa maneira que a gente insere no banco. No próximo vídeo, então, a gente vai estar vendo como que a gente pode estar utilizando essas tasks aqui dentro do nosso aplicativo de uma maneira mais concisa e já preparando a nossa aplicação para a integração com a nossa API. Valeu, abraço!